Olá, eu sou o Luiz Felipe Carvalho da CK Estomatologia e o assunto de hoje, a aula de hoje que a gente vai abordar com vocês um pouquinho são as lesões potencialmente cancerizáveis. Então só uma pequena introdução, às vezes fica muito longe da época da graduação, ou se você é realmente um aluno de graduação, já está inteirado desse assunto. O que são as lesões potencialmente cancerizáveis ou quais são essas lesões? Quais são elas eu vou falar no decorrer da aula, mas o que são as lesões potencialmente cancerizáveis? São lesões nas quais há um potencial maior de uma transformação maligna. Então, um exemplo, uma leucoplasia, que é uma placa branca, muitas vezes encontrada em bordo lateral de língua. Naquele local, naquela lesão, nós temos que tomar um cuidado maior, porque aquela lesão pode se transformar num carcinoma epidermoide. Tá? Então, frente a essa introdução, eu gostaria de começar com dois casos de câncer mesmo, só que câncer em estágio inicial. O primeiro já é uma lesão ulcerada, então até pode fugir um pouco do contexto da lesão potencialmente cancerizável. Agora, nessa imagem de língua, a gente vê claramente uma lesão branca e vermelha. Então, poderíamos considerar uma eritroleucoplasia? Sim. Só que se você observar, há uma úlcera. Nessa lesão nós fizemos 3 biópsias, biópsias em 3 diferentes locais, e nesse local o resultado da histopatologia foi de carcinoma epidermoide. Tá? O que é bom, né, entre aspas, nesses dois casos? São lesões iniciais, nas quais o tratamento foi realizado com sucesso. Então, essa aula, esse assunto, é importante que vocês tenham uma atenção mesmo, até do ponto de vista de saúde pública, porque os pacientes podem ser diagnosticados nesse momento, e não já no momento em que ele já tem um câncer instalado. Há uma sequência de aulas aqui também no nosso canal, que você pode olhar, que você pode assistir, né, que é a aula de câncer bucal. Então você assiste a aula de lesões potencialmente cancerizáveis e quando tiver um tempo também assiste a aula de câncer bucal, que uma aula está muito ligada à outra. Tá? Então, começando esse assunto, eu pergunto, quais são as lesões potencialmente cancerizáveis ou as consideradas aí lesões nas quais há um potencial maior de transformação maligna? Então, a primeira que a gente considera é a queilite actínica. Tá? A queilite actínica é uma lesão, uma inflamação no lábio, onde é um paciente exposto ao sol por muito tempo, há uma inflamação, e essa inflamação tem sim, aquele lábio tem o potencial de desenvolver um carcinoma epidermoide. A outra lesão é uma lesão branca, é uma placa branca não removida à raspagem, que é a leucoplasia. Uma placa vermelha não removida à raspagem, que é a eritroplasia. E nesses casos eu até coloquei um asterisco na eritroplasia, porque talvez, ou em muitos casos, a eritroplasia ela já é um carcinoma in situ, que não chega a ser um carcinoma invasivo, porém é uma neoplasia maligna que já está tomando todo o epitélio próximo aí de romper a membrana basal. Então, se a gente pensar nessas 3, qual que é a lesão potencialmente cancerizável que tem o maior potencial de se transformar em câncer? Sem dúvida nenhuma é a eritroplasia. Existe uma outra condição que eu não vou abordar, eu vou abordar só essas 3 nessa aula de hoje, nessa videoaula de hoje, mas existe a fibrose submucosa, que é uma lesão muito encontrada na região da Índia, que tem alguns hábitos os quais a gente não comumente observa aqui no Brasil. Então essa lesão dificilmente é encontrada aqui no nosso país, então não vou falar. E um outro caso, que é o líquen plano, que ainda há um grande conflito se é uma lesão potencialmente cancerizável. Alguns casos de líquen, falando principalmente do líquen plano erosivo, se o líquen mesmo ele pode transformar um carcinoma ou não. Então, por esse motivo, eu não vou abordar, até porque a discussão acaba sendo muito maior. Então a gente vai focar principalmente na queilite actínica, na leucoplasia e na eritroplasia. E eu quero começar com a leucoplasia. Até coloco um branco, né, para vocês lembrarem que leucoplasia é uma lesão branca, tá? E definindo
pela Organização Mundial de Saúde, que é uma placa branca que não pode ser caracterizada clinicamente ou histopatologicamente como qualquer outra doença, ou seja, ou melhor, esse diagnóstico é estritamente clínico. Então vocês imaginam que um paciente vai no seu consultório com uma placa branca de 1,5 cm localizada em bordo lingual. E você pensa, nossa, tenta fazer remover para ver se essa placa branca é removida, não remove, e pensa que pode ser uma leucoplasia. Nesse momento você preconiza fazer uma biópsia, remoção de um fragmento daquela placa. Quando você faz a biópsia, esse material é enviado para a realização para o exame histopatológico ou anatomopatológico. Sempre lembre que o resultado desse exame histopatológico não vai ser leucoplasia, e sim uma hiperqueratose que pode ser associada ali com alguma atipia, tá? Então o diagnóstico seu é clínico de leucoplasia, mas o diagnóstico histopatológico vai ser uma hiperqueratose. E como que essa lesão ela será tratada? Como que trata uma leucoplasia? Depende. Porque a biópsia vai ser realizada para a gente receber o laudo histológico. Eu tenho um exemplo aqui na aula, fica bem claro para que vocês entendam o que é esse guiar o tratamento. Então, quando a gente faz a biópsia de uma leucoplasia, a gente espera receber um resultado muito interessante. Até uma frase que um professor nosso falava muito frequentemente: quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha. E nesse momento da biópsia de uma leucoplasia, é importante que a gente entenda essa frase. Por que a gente está fazendo uma biópsia de leucoplasia? Para saber o grau de atipia que existe ali. Então esse grau pode ser uma atipia discreta, eu vou mostrar mais adiante, pode ser uma atipia discreta, moderada, severa ou carcinoma in situ. Se for uma atipia discreta, o acompanhamento pode ser considerado. A moderada depende muito da situação do paciente ali. Agora, se a gente tiver uma atipia de moderada para severa, de severa para carcinoma in situ, é importante que essa lesão seja removida na sua totalidade, fazendo então uma prevenção ao carcinoma epidermoide. Então, um exemplo aqui de uma leucoplasia, uma área em bordo lateral de língua, que é o local mais frequente da leucoplasia. A gente vê, é uma característica muito frequente mesmo de a gente observar áreas mais delgadas e áreas mais rugosas. Ah, Felipe, isso é importante? Muito importante, porque como a leucoplasia é grande, aonde a gente deve fazer a biópsia? Sempre procurar áreas mais rugosas, mais nodulares. Em alguns casos que existem as eritroleucoplasias, onde lesões brancas e avermelhadas são encontradas simultaneamente, a gente deve procurar para áreas mais avermelhadas, porque provavelmente o grau de atipia mais severo deve estar nessa localidade. Então aqui, por exemplo, um caso de leucoplasia onde há uma área mais rugosa, mais nodular, próximo ao ápice lingual. E a gente observa que a leucoplasia se estende até posterior. Então, aonde a biópsia deve ser realizada? Com certeza nessa área onde há uma rugosidade maior e a leucoplasia é sem dúvida nenhuma mais espessa. E aí, depois que a gente faz a biópsia, a gente vai receber leucoplasia? Não. O resultado histológico e histopatológico será de uma hiperqueratose associada a áreas de atipia discreta, moderada, grave ou severa ou carcinoma in situ. Quando a gente faz de eritroplasia, provavelmente a gente vai receber um diagnóstico de grave ou carcinoma in situ, tá? Só para a gente fazer um paralelo. E dependendo do diagnóstico, a gente procede com o nosso tratamento. Então aqui um quadro histológico para que vocês entendam como o patologista, no caso, vai assinar esse exame. Então aqui a gente tem um tecido normal, a gente consegue ver rapidamente o tecido mais próximo da normalidade, vamos dizer assim, onde o epitélio, o tecido epitelial nessa região, e aqui o tecido conjuntivo. E aqui a gente já tem uma evolução de uma hiperplasia discreta para moderada, de uma leucoplasia discreta para moderada, moderada para severa, até um carcinoma in situ. Então, isso
sempre lembrem que é muito proporcional ao que a gente vê na clínica. Então, um caso desse aqui de carcinoma in situ provavelmente tem uma área rugosa, espessa ou eritroplásica associada. Se aquela leucoplasia é uma leucoplasia delgada, em estágio inicial, muito provavelmente o quadro histológico vai ser semelhante a esse, de uma atipia discreta ou moderada, tá? Então isso é importante entender. E para ilustrar esse caso, eu trouxe aqui para vocês um caso de um paciente do sexo masculino, 55 anos de idade, fumante inverterado. Ele relatou que fuma mais de um maço por dia há mais de 40 anos. E a lesão totalmente indolor. Outra característica da leucoplasia, essa lesão dói? Não, ela é uma lesão indolor. E aí ela foi encaminhada por um cirurgião dentista ortodontista que evidenciou esse caso no palato mole do paciente. Então aqui está entre limite palato mole e palato duro. Essa leucoplasia é considerada de um tamanho expressivo, rugosa, não é circular, tem o limite mal definido, limites irregulares. E o que a gente deve fazer nesse caso? Uma biópsia incisional que foi realizada. E aí mostrando para vocês também como a gente recebe esse exame do patologista, e recebendo esse exame a gente vê aqui que esse paciente tinha uma hiperqueratose com uma displasia epitelial discreta a moderada. Mesmo o paciente sendo fumante, ele teve um diagnóstico muito bom para ele, vamos pensar assim, porque uma displasia discreta a moderada nós podemos aí manejar o caso, lembrando que foi feita uma biópsia incisional, tá? Somente um fragmento foi removido e nós podemos manejar esse caso aí com acompanhamento. Tá? Então o paciente tem que ser fiel ao acompanhamento, porque esse quadro também pode mudar. Uma pergunta interessante. Outra biópsia pode vir a ser realizada? Com certeza. Se durante esse acompanhamento do paciente a gente vê que aquela leucoplasia teve uma mudança repentina, uma área rugosa, eritroplásica foi observada, é importante que uma nova biópsia ali seja realizada. Tá? Agora vamos abordar a lesão eritroplásica ou eritroplasia.